Varela Jonas 71, @gmail.com, Jonas Varela 1, Jonas Varela na internet, no YouTube, nossos sites, nossos endereços para que vocês acompanhem nossos vídeos. Agradecemos sua audiência, seu carinho, sua atenção. Estamos também com o nosso programa Varela Show, programa de variedades na Rádio FM Benfica, no nosso shopping Benfica, em Fortaleza, Ceará, na região nordeste da República Federativa do Brasil, na América do Sul. Dia 30 de outubro nós teremos um novo presidente, todos iremos voltar para escolher o nosso presidente. Sejam todos felizes e tudo esteja em paz. Hoje nós continuaremos a leitura do livro do Levítico, no seu capítulo 5. Na sua primeira parte, ritual dos sacrifícios. Livro do Levítico, formação de um povo santo. Levítico provém do nome de Levi, a tribo de Israel que foi escolhida para exercer a função sacerdotal no meio do seu povo. Então, é o terceiro livro do Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, na sua sequência natural. Então, o capítulo 5 do livro do Levítico, ele conta com 26 versículos, né? Primeiro tópico, casos especiais. Segundo tópico, o sacrifício de reparação. São dois tópicos no capítulo 5. Vamos para a leitura do livro do Levítico. Capítulo 5, primeiro tópico, casos especiais. Se alguém for intimado a depor em juízo e não denunciar, mesmo sendo testemunha ocular ou informada, peca e incorre em culpa. Ou se alguém, sem se dar conta, tocar em alguma coisa impura, tanto o cadáver de uma fera impura, como o cadáver de um animal doméstico impuro ou de um réptil impuro, incorre em culpa quando toma consciência do fato. Ou se alguém, sem se dar conta, tocar em pessoa impura, manchada com qualquer tipo de impureza, incorre em culpa quando toma consciência do fato. Ou se alguém, sem se dar conta, jura irresponsavelmente para o mal ou para o bem, como se costuma fazer, incorre em culpa quando toma consciência do fato. Se alguém se tornar culpado por alguma coisa, uma dessas coisas, deverá confessar o pecado cometido e, como penitência pelo pecado, oferecerá a Javé pela violação uma fêmea de gado pequeno, ovelha ou cabra. O sacerdote fará por essa pessoa o rito pelo pecado. Se a pessoa não tiver recursos para oferecer um animal pequeno como sacrifício pelo pecado que cometeu, levará para Javé 2 rolas ou 2 pombinhos, um deles para o sacrifício pelo pecado e o outro para o holocausto. A pessoa os levará ao sacerdote, que oferecerá em primeiro lugar o que for destinado em sacrifício pelo pecado. O sacerdote destroncará o pescoço da ave, sem arrancar a cabeça. Com o sangue da vítima, borrifará a parede do altar e em seguida espremerá o resto do sangue na base do altar. É um sacrifício pelo pecado. Quanto à outra ave, fará um holocausto conforme o ritual. O sacerdote fará assim o rito pelo pecado desse homem e este ficará perdoado. Se a pessoa não tiver recursos para oferecer 2 rolas ou 2 pombinhos, levará 4,5 litros de flor de farinha como oferta pelo pecado cometido. Não colocará nela nem azeite nem incenso, pois é um sacrifício pelo pecado. Depois levará a farinha ao sacerdote, que tomará um punhado como memorial para ser queimado no altar, em cima das ofertas para Javé.
é um sacrifício pelo pecado. O sacerdote fará assim o rito pelo pecado que um homem cometeu num desses casos, e o pecado ficará perdoado. O resto, como nas ofertas de flor de farinha, pertence ao sacerdote. Então, segundo tópico do capítulo 5 do livro Levítico, o sacrifício de reparação. Javé falou a Moisés: se alguém cometer uma falta, pegando sem querer alguma coisa consagrada a Javé, oferecerá para Javé como penitência um cordeiro sem defeito avaliado em 20 gramas de prata, conforme o peso padrão que está no santuário. E quem tiver pego restituirá o dono com o acréscimo de 1/5 e o entregará ao sacerdote. Este fará por ele o rito com o cordeiro do sacrifício de reparação e ficará perdoado. Se alguém, sem se dar conta, praticar alguma coisa proibida pelos mandamentos de Javé, será responsável e carregará o peso de sua falta. Como o sacrifício de reparação, levará ao sacerdote um cordeiro sem defeito, avaliado em proporção com a culpa. O sacerdote fará o rito pelo pecado cometido sem saber, e o pecador ficará perdoado. É um sacrifício de reparação, e esse homem é responsável diante de Javé. Javé falou a Moisés: se alguém cometer uma falta contra Javé, recusando devolver ao seu próximo um depósito recebido ou penhor a ele confiado, ou alguma coisa roubada ou tirada à força com fraude, ou se encontrar uma coisa perdida e o negar, jurando falsamente sobre alguma das coisas pelas quais o homem pode pecar, se houver pecado assim, tornando-se por isso culpado, devolverá a coisa roubada ou tirada à força com fraude, ou o depósito a ele confiado, ou o objeto perdido que tenha encontrado, ou qualquer coisa pela qual tenha jurado em falso, fará a restituição integral, acrescentando 1/5, e o devolverá ao proprietário no mesmo dia em que oferecer o sacrifício de reparação. Como o sacrifício de reparação em honra de Javé, levará ao sacerdote um cordeiro sem defeito avaliado em proporção com a culpa. O sacerdote fará por ele o rito diante de Javé e o perdoará de qualquer falta que tenha cometido. Glória a Deus, aleluia, amém, meus amigos. Concluímos a leitura do capítulo 5 do livro do Levítico. Então, quando o pecado causa dano às coisas de Deus ou do próximo, não basta confessar e fazer o sacrifício ritual. É preciso reparar o dano causado. Só a restituição confere eficácia ao rito. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade dos irmãos. Voltaremos no nosso próximo vídeo com a continuação da leitura do livro do Levítico, no seu capítulo 6. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, e até lá.